Pessoal, começando aqui mais um MTM Podcast. Hoje estou com um convidado aqui, um amigo, André Malhano, engenheiro civil e especialista em tratamento de esgoto. Boa tarde, André. Boa tarde, El. Obrigado pelo convite. Eu sempre quis vir numa rádio, acho que hoje eu estou muito feliz. Pô, eu que agradeço aí você ter disponibilizado aí um tempinho aí do seu sábado, né, para estar aqui com a gente aqui e passar um pouco do seu conhecimento aí, né, sobre tratamento de esgoto. Perfeito. Boa tarde a todo mundo que estão nos ouvindo nesse momento também. É um prazer estar aqui. André, me conta um pouquinho aí da tua história aí. Então, eu fiz engenharia civil, mas eu gostei muito dessa área de tratamento de efluente doméstico, né? Sei um pouco da parte de industrial também, mas eu trabalho atualmente só com tratamento de efluente doméstico, esgoto doméstico. Tá? E eu tive o privilégio de trabalhar numa empresa que é uma concessionária que distribui água e faz a coleta e tratamento de esgoto. Então, e além disso, eu fiz alguns cursos, né? Me especializando na área, com os pioneiros do saneamento do país aí, Charo, Sperling, Jordão, né? São professores universitários da UFMG e UFRJ. Entendi. São cursos patrocinados pela ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitarista. Show. Isso aí são esferas do tratamento de esgoto, né? Sim, no país são referência. E tem um novo nome vindo aí também, que é Moacir Araújo. Na verdade já está no mercado, né? Inclusive ele patenteou uma mídia que a gente usa muito em tratamento de esgoto, Biobob, a empresa Bioprod. Eu já estou fazendo aqui merchandising pro... Não tem problema não, não tem problema não. André, me conta aí, o tratamento de esgoto, ele não é fácil, né? É difícil o processo de tratamento de esgoto, né? Verdade, é difícil e complicado, né? E assim, as pessoas que estão dentro da residência querem dar descarga e se livrar do problema, né? Quando você Isso. usa lá o seu banheiro, você quer dar descarga, não quer nem saber para onde vai, mas tem um trabalhinho, né? Assim, você não pode lançar ele diretamente no corpo receptor, no corpo hídrico, porque ele contamina, ele tem poluentes. Ele também causa muitas doenças, inclusive é uma das causas de mais mortandade infantil em países subdesenvolvidos é a falta de saneamento, né? O Uhum. esgoto ele pode transmitir mais de 50 tipos de doenças. Nossa, Então, assim, criança principalmente sofre muito com isso, né? entendi. Você está falando, o pessoal pega e dá descarga e vai aí para a rede coletora de esgoto. O que impacta quando a pessoa joga no vaso, né? Exceto o dejeto dele mesmo, do ser humano, que impacta ele lá na rede, ou lá nas bombas, ou até mesmo na estação. Então, acho que a gente pode começar explicando o que é o esgoto. Isso, Então, show. o esgoto ele é 99,9% de água e 0,1% de impureza. Uhum. Tá? Só que esse 0,1%, né, você tem contaminantes, você tem poluentes, são os causadores patogênicos, que são os causadores de doença, e tem muito material grosseiro. Então, como é que é gerado o esgoto na residência? Né? O que é esgoto numa residência? O vaso sanitário, ele gera esgoto. O chuveiro, ele gera um esgoto, ele vai para o esgoto. Na sua máquina de lavar, vai para o esgoto. Resíduos de lavagem de prato, de pia, né, vai para o esgoto. Tá? O que não pode ir para o esgoto? Piscina. Quando você está limpando a sua piscina, não pode ir para o esgoto. Não pode ir para o esgoto material grosseiro, né? E vai muito. Então, principalmente absorvente, fralda, camisinhas, né? Uhum. Isso aí o pessoal, infelizmente, tem o hábito ruim de jogar na Papel rede. higiênico, né? Papel higiênico, né? Isso aí prejudica. E um outro vilão também da rede coletora de esgoto é o óleo de cozinha. O óleo de cozinha, as pessoas infelizmente algumas têm o hábito, né? As que têm um hábito correto, legal, de recolher, né? Mas tem pessoas que querem se livrar do óleo de cozinha. Fritou sua batata frita lá umas 3 vezes lá, o seu bolinho de aipim, vai, pega o óleo, vai na pia e joga. Aquilo é muito ruim, porque o óleo, ele começa a criar uma camada espessa na tubulação, né? A rede coletora de esgoto, ela é do tipo separador absoluto. Ou seja, aqui no Brasil, a gente não mistura rede de esgoto com rede de drenagem, tá? Rede de drenagem é a rede que recebe água de chuva. Então, assim, a calha do seu telhado, o ralo do seu quintal e a limpeza da sua piscina tem que ir para a drenagem. A drenagem não é para ter contaminantes, ela pode ir direto para o corpo receptor. Agora, o esgoto, ele tem que ser canalizado e direcionado para uma estação de tratamento de esgoto, a gente chama de ET. Tá? E, infelizmente, as pessoas jogam material grosseiro que não deveriam jogar. Tá? Pensa no seguinte, se eu misturar a rede coletora de esgoto com drenagem, ou vice-versa, né? Primeiro, se eu jogar drenagem na rede de esgoto, a rede de esgoto ela é projetada para receber somente esgoto, ela não está projetada
Os engenheiros que fazem um projeto numa rede de esgoto, eles não dimensionam ela para receber água de chuva. Aham. Por isso que é comum, às vezes, a pessoa passa pela cidade, vai andando com o seu carro na rua, em época de chuva, e vê aquelas tampas de ferro, a gente chama de PV, poço de visita, né, transbordando, porque tem contribuição indevida de água pluvial na rede coletora de esgoto. Não aguenta, né? A rede não aguenta, exatamente. E o contrário também é ruim. Se você tem a sua rede de esgoto e você não está conectado devidamente na sua rede de esgoto, está conectado na drenagem, a gente sabe onde vai a drenagem. A drenagem vai para o mar, vai para o rio. Então você está jogando esgoto, você está poluindo o seu corpo hídrico receptor. Tá. André, eu sei mais ou menos, mas aí tá para esclarecer o pessoal, por que que não pode jogar água de piscina na rede de esgoto? Porque pela legislação, então, se quiserem anotar, né, existe uma legislação que rege, né, o Estado do Rio de Janeiro, que é um decreto estadual 22872, de 1996, pelo governador Marcelo Alencar, ainda, se não me engano. Tá? Ali ele determina as obrigações, né, da concessionária que presta serviço e as obrigações dos clientes, né, dos consumidores. Então ali fala que a água de piscina tem que ir. Porque a água de piscina, primeiro, já é um volume, né? Quando você limpa, já é um volume um pouco mais considerável do que o uso doméstico, né? Ela até suporta, se poderia, só água de piscina, mas também você tem alguns produtos químicos que você adiciona na piscina para o tratamento. Que mata lá o... Exatamente. Pode prejudicar o seu tratamento numa estação. A gente pode falar sobre nível de estação, então como é que funciona a rede coletora de esgoto, né? Eu vou falando, se você tiver alguma dúvida ou alguém quiser ligar, perguntar alguma coisa, se eu souber responder, eu estou aqui à disposição, se não, eu vou falar que não, mas eu pesquiso, volto e respondo. Tranquilo. Tá bom? Então, a rede coletora de esgoto, geralmente ela é feita para funcionar por declividade, tá? Só que, por exemplo, em Niterói e em outros municípios, o relevo é acidentado, a topografia é irregular, então faz necessário o uso de elevatórias. A elevatória é um componente da rede coletora de esgoto, né? Primeiro a gente está desenhando como é que o esgoto chega na estação, depois a gente fala do processo de tratamento. Então você tem elevatórias. Uma elevatória, na verdade, é um poço que tem duas bombas que faz a elevação mecânica, né? Bombeia esse efluente para uma cota favorável. Uma analogia da rede coletora de esgoto talvez seria uma cisterna na sua residência. Você tem o seu reservatório superior, que é uma caixa d'água, e você tem lá um reservatório inferior, que a gente chama de cisterna. Geralmente, não é tão caro, você pode botar, tem pessoas que optam em botar a cisterna conversando com a caixa, né? Através das boias, né? Você tem hoje automação para isso, tecnologia, então a boia lá, quando o nível da caixa d'água ela baixa, ela manda um comando para a sua bomba lá da cisterna e ela arma e começa a bombear a água lá para cima. Então, uma elevatória de esgoto praticamente é como se fosse uma cisterna. Você eleva mecanicamente para ganhar um nível por gravidade. Porque quanto mais rede por gravidade você tem, melhor, tá? Porque você tem um custo energético menor. Porque a bomba que está lá, o poço, ela tem um custo de energia. Sim. Isso é ruim. Então, esse é o trajeto. Então, desde que sai da residência, você tem que ter dentro da sua residência, primeiro, não jogar o óleo de cozinha na rede. Isso é ruim, pode prejudicar a sua rede interna. Às vezes o óleo fica parado ali dentro de casa. E daqui a pouco o seu quintal está cheio de esgoto. Porque você joga lixo, você joga óleo. Então, esse material a gente não trata na estação de tratamento de esgoto. A gente tem que recolher. E outra coisa, falando sobre sustentabilidade, o óleo de cozinha, ele pode ser transformado. Existem empresas hoje que trabalham com isso, recolhendo esse óleo, transformando ele em biodiesel, ou até mesmo você pode transformar ele em sabão e detergente. Isso. A gente separou o óleo de cozinha aqui. Isso, muito bem. O ideal é que todo mundo fizesse isso, porque se todo mundo separasse o óleo de cozinha, não botava para fora, né? A gente vê muitas reclamações, a rede de esgoto na minha rua está entupida, está botando para fora. Quando o caminhão chega lá para fazer a limpeza, aí vê que tem óleo, vê que tem lixo. Então as pessoas que reclamam muitas vezes são as próprias responsáveis pelo acontecimento, infelizmente. Infelizmente. Aí, André, tem essas elevatórias que tem, elas jogam direto para a estação de tratamento. Elas podem jogar direto para a estação de tratamento ou pode jogar para outras unidades. Aí depende do projeto, o que for mais viável. Tá? Elas não necessariamente podem jogar direto, né? Eu já vi modelos de elevatória, uma joga para outra, 3, 4 elevatórios joga para uma principal. E assim como eu vi também elevatórias maiores que jogam direto para a estação. Mas enfim, na estação vai chegar uma elevatória, o fluxo de uma elevatória. Aqui no caso aqui da nossa redondeza aqui, essas elevatórias que tem aqui, ela joga direto para a ET ali, né? Isso, tem uma ET aqui na Aurora, esquina com a Aurora Ribeiro, a ET Maria Paula em Niterói. Isso. Isso aí, é uma estação secundária. Ela é secundária. Aí explica aí, que tem primária, secundária e terciária. A gente não tem primária aqui, tem primária?
Tem, em Niterói tem primário, mas existe 3 tipos de tratamento, o primário, o secundário e o terciário. Então o terciário é mais avançado, né? O primário é mais inferior, o secundário melhor e o terciário avançado. Mas o terciário é específico em algumas áreas, tá? Isso vai muito do esgoto da sua região, tá? Quem determina geralmente o tipo de tratamento é o próprio órgão ambiental e em cima de avaliações do seu efluente e do seu corpo receptor. Cada corpo receptor ele tem a sua chamada autodepuração. A autodepuração é a capacidade natural dele se recuperar, tá? Então está muito relacionado com a vazão e a carga, a gente chama de carga orgânica, né? A fluente à estação. Isso determina o seu tipo de tratamento. Quando é, por exemplo, um tratamento primário, geralmente quando você tem lançamento em emissário submarino, você lança o seu esgoto afastado a 3, 4 quilômetros da praia. Então lá, em mar aberto, você tem uma renovação muito melhor. O corpo receptor ele reage muito, tá? Muito bem. Então, por exemplo, aqui em Niterói nós temos as lagoas de Itaipu e Cambuinhas. Essas lagoas ela tem pouca renovação de água. Eu soube recentemente que até Cambuinhas tinha uma comunicação, Cambuinhas não, Piratininga tinha uma comunicação com o mar, não tem mais. Então, assim, ela tem pouca renovação. Então, o nível de lâmina d'água é baixo, e principalmente a região oceânica de Niterói, ela sofreu muito com o esgoto até a chegada da concessionária, né, que atua aqui em Niterói. Até 1999, não existia rede coletora de esgoto na região oceânica, nem água. Nem água, nem água, nem esgoto. Hoje tem 100% de água e 100% de esgoto, tá? Então, o tratamento lá é terciário. Então, nós temos o primário, o secundário e o terciário. Importante falar que antes de qualquer nível desse, você tem um preliminar. O preliminar ele é comum dos 3. Então, o preliminar é para remoção desse material grosseiro lançado indevidamente na rede. Que são os materiais grosseiros, lixo, né, que pode ser tampinha de garrafa, absorvente. As pessoas também jogam no vaso cabelo, fio dental. Cabelo é danado para entupir, né? Não, o cabelo com fio dental agregado com óleo de cozinha, ele cria uma chamada bucha. É uma bucha, literalmente. Aquelas buchas de tomar banho, então é parecido com uma bucha daquela. Quando o caminhão vai para tirar assim, na ponta do caminhão você vê aquela bucha mesmo, que é esse material, né? Então, voltando um pouquinho falando do caminhão, né? As manutenções são caras da rede coletora de esgoto, né? Você tem um caminhão, a gente chama de caminhão combinado, porque ele tem o hidrojateamento de alta pressão, que é uma mangueira de 1 polegada, tá, que faz o hidrojateamento, ele tem bicos que tem a vazão de ar para trás, alta pressão, então ele vai escovando a rede, né? Quando você vê um caminhão parado num posto de visita, ele está mangueirando, porque ele está desobstruindo, automaticamente trazendo aquele lixo para o poço de visita, né? Onde tem uma tampa ali, aquilo ali é um poço. A gente chama de PV, poço de visita. A cada 60 metros na rede coletora de esgoto, os projetistas deixam um poço de visita disponível justamente para fazer a manutenção, retirar esse lixo. E se a rede fosse hermeticamente fechada, você não teria, diferente da água, né? A água é pressão, você não pode ter vazamento, você não pode ter nenhuma visita. Mas a rede de esgoto tem que ter visita justamente para acessar esses caminhões. Então eles trazem o lixo para o posto de visita, aí você tem uma mangueira mais grossa, de 3 ou 4 polegadas, que faz a sucção desse material, armazena, acondiciona no caminhão e depois você manda ele para um aterro que tem que ser também licenciado pelo órgão ambiental, o INEA. Então a empresa que opera, a empresa que transporta e o aterro que recebe esse material, todo esse lixo, eles têm que ser licenciados pelo órgão ambiental. Aqui no Rio é o INEA. Então esse preliminar, ele é feito essa preventiva de rede é feita, né, no sistema de coleta, a gente chama de sistema de coleta, são as redes coletoras de esgoto. Mas mesmo assim acaba chegando alguma coisa quando não para uma bomba em top, né, no lixo, sempre tem que também o posto tem que ter mais uma reserva, acaba chegando na estação. Então a gente não trata. Se passar, por exemplo, uma garrafa PET, aquelas pequenininhas são danadas de chegar, aquelas Coca-Colazinha pequenininha, aquilo ali vai com facilidade na rede de esgoto. Caraca! Chega muito, chega absorvente, chega isso tudo. Isso aí, se entrar no tratamento, ele vai passar pelos tanques, né? Cada tanque ali nós chamamos de tempo de detenção hidráulica, né? O esgoto ele permanece um certo tempo em cada tanque. Ele vai passar direto. Então a estação vai ser uma caixa de passagem para ele vai para o mar, né? E dependendo do tipo de plástico, no meio ambiente ele demora quase 200 anos para se degradar, né? Se dissolver. Então por isso que é necessário fazer esse tratamento preliminar antes de cada etapa do tratamento, seja ele primário, secundário ou terciário. Tá? Geralmente um tratamento primário, ele tem um lançamento emissário, a gente tem no Rio de Janeiro alguns emissários, aqui em Caraí tem emissário submarino, na Barra da Tijuca também tem emissário submarino, em Ipanema tem emissário submarino, em Santos tem emissário submarino. Eu lembro de alguns de cabeça, em Rio das Ostras também tem emissário submarino.
Então, geralmente você tem um tratamento preliminar, algumas concessionárias optam em ter a adição de químico, né? Aham. Aí você pode usar um cloreto férrico, que é um químico que ajuda a coagular, né, ele ajuda também a tirar um pouco dessa matéria orgânica, principalmente dos sólidos também, os sólidos de suspensão, tá? Então ele serve como os flocos, né, os sólidos de Decanta, suspensão, né? eles na verdade eles ganham peso, né, eles se atraem, ganham peso e decantam, eles Decantam. sedimentam, né, É. o decantador, a gente chama de decantador primário. Aí as étias secundárias, aí já é processo mais biológico, aí você tem reatores biológicos, né, a gente tem reator anaeróbio, né, parece um nome difícil, né, Aham. mas na verdade consiste em tratamento biológico. Você cultiva no próprio esgoto as bactérias que fazem a degradação dessa matéria orgânica, que é o poluente principal do esgoto que a gente tem que retirar. Nós temos uma legislação ambiental no Rio que exige, né? Olha, o seu esgoto ele entra X carga orgânica, ele tem que sair atendendo esse padrão aqui. Então, se entra geralmente 300 miligramas por litro, é a linguagem técnica que a gente utiliza, ele tem que sair com 40 miligramas por litro de DBO, que é a matéria orgânica, demanda bioquímica de oxigênio. E tem outros parâmetros, né? Então, Aham, sim. a gente, o órgão ambiental ele monitora, né, as operadoras do serviço de saneamento para ver se realmente está tratando, né? Então eles fazem uma coleta na entrada e na saída da estação. Deixa eu ver aqui. E compara os resultados. Olha, entrou tanto, saiu tanto. Então você tem padrões, parâmetros de lançamento que você tem que se adequar antes de jogar no corpo receptor. Porque só ter uma ET por ter não serve para nada. Você tem que operar ela, né? Então a gente tem reatores biológicos que fazem o tratamento, né? Aí o anaeróbio, né, são bactérias que vivem em ambientes sem oxigênio, tá? Eu não sei se você já passou em alguma estação aqui em Niterói ou em outro lugar, quando você vê lá na estação, geralmente tem um ponto mais alto da estação, tem uma chaminézinha queimando, né? Aham. Esses dias me ligaram falando, pô, tem uma estação aí que tá Fogo. pegando fogo. Aí fui ver, até uma reclamação sadia, porque realmente não é, né? É um queimador de gás, porque no processo de tratamento você gera o metano. Falando sobre sustentabilidade, vou encaixar, né? O metano também ele tem um poder calorífico muito bom. Você pode transformar esse metano que gera no processo de tratamento em energia elétrica. Aí você tem que ter um equipamento para isso. Tá? Só que assim, o país ainda está evoluindo, né? Na verdade, assim, o país, voltando um pouquinho agora a falar do país inteiro, não da nossa cidade, o índice de tratamento, coleta e tratamento de esgoto no Brasil, apesar de estarmos em 2022, é muito baixo ainda. Tá? Infelizmente, né, André? Infelizmente. A gente está com menos de 50%, tá? Entre a casa de 45% a 50% de coleta e tratamento de esgoto. Tá? Agora, eu acredito e sou muito feliz com esse marco legal do saneamento. Né? Uhum. Eu acho que todo mundo que está nos ouvindo deve ter escutado falar dos leilões. Na verdade, não se trata de um leilão da SEDAI. Se trata de uma concessão dos serviços. Né? A SEDAI ela continua operando a parte de tratamento e foi dividido toda a área do Rio de Janeiro em blocos. Uhum. Tá? Algumas cidades já são operadas por uma empresa, e agora fatiaram o restante do estado e outras empresas vieram aqui e ganharam esse chamado leilão, entre aspas, né? Que na verdade é a concessão. Na verdade foi feita uma concessão de tantos anos para cada empresa operar naquela determinada região. Isso vai evoluir muito e a nossa Baía de Guanabara vai agradecer também. E a população também. E a né, população André? também. A população também. Então a população vai ter água. Muita gente hoje ainda, mesmo no Rio de Janeiro, não tem acesso à água. Tá? Então a população vai ter acesso, acho que 100% da população em poucos anos terão acesso à água e em poucos anos também terão acesso à coleta e tratamento de esgoto. Isso melhora a qualidade de vida. Sim. Tá? Você diminui os custos com saúde. Né? Tem um pesquisador aí que fala que a cada R$2, a cada R$1 investido em saneamento básico é menos R$4 na saúde. Isso. Então eu não lembro se a conta é essa, mas acho que é mais ou menos isso. Então melhora a qualidade de vida, melhora o meio ambiente. Né? Principalmente a Baía de Guanabara as lagoas, né, que tem em todo o estado, elas vão ter uma recuperação. Aí a vida marinha volta automaticamente também. Sim. Então a Baía de Guanabara, por exemplo, ela tem 14 municípios em volta que jogam ali. Então se cada cidade ali, cada município fizer a sua parte na coleta também de esgoto bonitinho, que eu acredito que agora vai com essa concessão do serviço, então a gente vai ter aí nos próximos anos uma Baía muito mais limpa. Ela só assim, ela é resistente porque ela tem um canal aberto com o mar, como eu falei sobre a autodepuração, por isso que ela resiste, né, a quantidade de esgoto que entra nela, né. Mas também tem um detalhe, né, não adianta também fazer rede coletora de esgoto,
tá? E ninguém se conectar, né? É isso aí, isso é importante. O pessoal se conectar na rede de esgoto, né? Exatamente, né? Porque a gente bota a rede coletora de esgoto para todo mundo. Só que a pessoa joga lá no apluvial, joga para trás no rio, às vezes necessita fazer uma obra na sua residência, mas assim, tem que fazer o sacrifício de se conectar. Porque botar a rede coletora de esgoto não é garantia que você vai expoluir. Aí depende da consciência de cada um de se interligar à sua rede coletora de esgoto. Para isso, É, às vezes, é necessário fazer obra, é, mas vale o esforço. mais vale. Aqui é um exemplo. Aqui, quando veio a Saete de Mariapola para cá, o rio daqui era poluído. Hoje a gente tem. Antes, quando eu vim morar aqui, o rio era tranquilo, porque tinha poucos moradores. Conforme foi crescendo, foi aumentando a quantidade de moradores, não tinha estação aqui, o esgoto era jogado in natura no rio. Então o rio perdeu toda a qualidade dele. Quando veio a ET para cá, todo esse tratamento de esgoto, hoje o rio voltou a ter peixe. Tem Olha, peixe ao longo do rio, tem peixe. E a vida do rio, né? A vida do rio, marinha do rio voltou a fluir, né? é. E eu acredito que tem muita gente ainda que não se ligou. Se todo mundo se ligar, né? Eu acho que pode melhorar mais ainda. Porque a recuperação ela é um pouco lenta, né? Quando como sofreu muito tempo, né, recebendo carga de esgoto, que é o caso das lagoas lá da região oceânica. Então, assim, se todo mundo fizer a sua parte, se interligar, a recuperação vem. Porque o corpo receptor, ele recupera. Eu não sei se você já voou, ou já viu alguma imagem aérea de uma lagoa verdinha. Você já chegou a ver isso, uma imagem de uma lagoa? Já. As pessoas acham até bonito, olha, a lagoa está verdinha, mas pelo contrário, ela está morta. Quando ela está verde, existe ela está passando por um processo chamado eutrofização. Que na verdade é falta de oxigênio dissolvido. Parece que não, mas existe oxigênio debaixo d'água, né? Sim, A gente sim, só sabe sim. do oxigênio que a gente respira aqui, mas debaixo d'água tem oxigênio, é chamado oxigênio dissolvido. Os peixes, eles respiram debaixo d'água um oxigênio diferente do nosso. Aham. Então, quando você vê ela verdinha, é sinal que ela tem muita matéria orgânica, tá? E você interrompeu o processo. Quando ela fica verdinha, essa eutrofização interrompe o processo de fotossíntese, né? Que é a liberação de oxigênio pelas plantas. Os raios solares não conseguem penetrar nas plantas que ficam lá no fundo, e com isso elas não geram aquele processo de fotossíntese. E aí o peixe morre. Às vezes a gente tem notícia, lagoa tal, lagoa não sei aonde, lagoa não sei aonde. Mortandade de peixe. Aí pode ser várias causas, tá? Mas uma das principais causas é o lançamento de esgoto, onde você elimina o oxigênio do meio. Aí os peixes morrem realmente por falta de oxigênio. Caramba. André, você estava falando aí de tratamento terciário, né? Essa água, pode ser reutilizável, né? Pode, mas não para consumo Não, humano. não para consumo, Exatamente. não para É. consumo. O tratamento terciário, você além de remover mais de 95% da matéria orgânica quantificada pela DBO, você remove também nutrientes. O nutriente, na verdade, ele é saudável para agricultores, eles utilizam nutrientes para o solo, Aham. né? Quando você tem lá uma fazenda, plantação, geralmente você aplica nutrientes. Esse tipo de nutriente também está presente no esgoto. Tá? Neste caso aqui, no tratamento terciário, o que de nutrientes são eliminados? É o nitrogênio, tá? Principalmente pela uma parcela maior chamada de amônia, tá? E uma outra chamada fósforo. Então esses dois parâmetros é o que diferem do tratamento secundário, principalmente esses dois. A remoção da amônia, na verdade a transformação, você não remove, você transforma a amônia, é um processo terciário, né? Em nitrito e nitrato. São linguajar técnico, mas quem quiser depois pesquisar, ou se quiser deixar meu telefone, podem me ligar depois que eu explico. Tá? Então, essa amônia, na verdade, assim, é ureia, essa Uhum. parte, Sim, né? sim, É urina. é Eu não sei urina. se já foi naqueles banheiros de rodoviária que É. quase ninguém limpa, de cidade interior. Você entra no banheiro aquele cheiro forte de amônia. Então é essa amônia mesmo em estado líquido que chega na estação. A gente remove ela. E ela é nutriente, né? Ela é boa pro solo. Só que assim, você jogando no corpo receptor vai proliferar algas, aí vai ficar verdinha e você vai acabar com o processo de fotossíntese no meio. Tá? E o fósforo também. Tá? Só que a amônia é biológica e o fósforo já existe também, né? Estão estudando o processo de remoção biológica, mas é mais químico, é mais comum você remover fósforo quimicamente. Aham. Tá? Mas são os dois parâmetros que tira justamente que são os grandes vilões aí do sistema lagunar. Aí essa água de reuso o pessoal usa para lavar rua, para molhar a planta, né? Em época Isso. assim de quando está muito quente, né? Verão mesmo brabo, aí o pessoal
utiliza mais para molhar as plantas Isso. também, Então, né? as estações terciárias geralmente eles têm o costume de fornecer para o município local essa água através de caminhões, né, caminhões tanque, como se fosse pipa, mas não um caminhão pipa. É outro tipo É, de caminhão esse caminhão que faz a irrigação de jardim, lavagem de praça, de rua, ele tem que ter um adesivo chamado água de de reuso. reuso. Isso. E o que tem que ser feito também? Porque você tem uma pessoa que fica ali manuseando a mangueira, né? Então tem que adicionar em pouca quantidade, mas uma quantidade satisfatória, cloro, hipoclorito de sódio, tá? Em pelo menos 2 ppm, 2 miligramas por litro, mas é para a proteção dele, tá? Mas esses 2 miligramas por litro ali não faz mal pro meio, né? Se ele estiver molhando a Aham. plantinha, esse cloro não vai fazer mal nenhum. Vai proteger ele de algumas bactérias, porque apesar de ser terciário, você tem ainda um nível bem pequeno de poluição. Você não pode beber uma água de uma estação terciária, tá? Mas o nível de clarificação é tão bom que você pode fornecer. E geralmente as estações que têm nível terciário, elas são autossustentáveis. Porque no processo de tratamento a gente gera resíduo. Então, por exemplo, você tem geração de lodo. Como é que você trata esse lodo? Você tem que todo dia você tem uma produção de lodo, né? As bactérias, eu falei um pouquinho das bactérias anaeróbias, você tem um pouquinho de bactérias aeróbias. As bactérias aeróbias são bactérias como a gente, elas respiram, elas se alimentam e se reproduzem, e se reproduzem em alta velocidade. A respiração dela é provocada mecanicamente através de sopradores de ar. Você tem distribuição de bolha fina nos reatores, nos tanques. O tanque ele fica como se fosse uma banheira de hidromassagem, né? Cheio de bolhazinha. Na verdade, ali você está o quê? Você está dando condições para a sua bactéria fazer o tratamento, principalmente da parte de nitrificação. Só que assim, né? Como você insere ar, você tem uma produção grande ali de bactéria. Essas bactérias excedentes, que a gente chama de biomassa, ela tem que ser retirada. Todo dia é feito um cálculo. Primeiro você tem que pegar aquele efluente, mandar para um laboratório e fazer análise. E análise você calcula. Você faz um balanço de massa e calcula o volume da sua retirada, o volume que você tem que desidratar. Tá? Você tem que tratar seu lodo. É mais comum você desidratar. Aí tem equipamentos para isso. Pode ser uma centrífuga. A centrífuga tem o princípio de uma máquina de lavar. Depois que ela faz ali o processo de lavagem, ele entra na centrifugação. Então o nome centrífuga é justamente por isso, né? Tem uma rotação de alta velocidade que o objetivo é separar a água do sólido, deixar aquele lodo mais sólido possível. Aí é feita uma análise chamada teor de umidade, teor de sólidos. Por quê? Para você não levar em forma líquida para o aterro, porque no final das contas vai ter que ir tudo para o aterro licenciado pelo órgão ambiental. Aí você tem que adequar aquele lodo, certo? Nesse processo, aí eu vou chegar na água de reuso. Nesse processo exige que se gasta água, porque você tem um equipamento que você adiciona produto químico, você tem que misturar o produto químico na água para você estabilizar o seu lodo, a sua biomassa, antes de mandar para o aterro. Então, usa água. Para não usar água potável, que é um desperdício, aí é utilizado a água de reuso do próprio processo. Então, uma estação terciária é comum utilizar a própria água do processo. Você deriva lá, você tem uma parte que vai para o seu corpo receptor, mas antes deriva um bracinho ali para abastecer o seu reservatório, onde você adiciona produto químico, o seu reservatório onde você lava, né, o equipamento, principalmente o preliminar que eu falei, que é onde tem a retenção de lixo. Tem uns preliminares automáticos, né, que faz a remoção do lixo automático. Só que ele necessita de água para lavagem, né? A gente chama de retrolavagem. Então essa água ela é utilizada pela própria estação. Uma terciária de 100 litros por segundo, só para você ter ideia, consome 10 metros cúbicos dia de água. Caramba. Imagina se fosse 10 metros cúbicos de água potável para você tratar esgoto. Não. Exatamente. Então por isso que a gente deixa um nível de tratamento muito bom para você aproveitar. Essa obra que aconteceu do túnel aqui, Charitas, Cafubá, foi uma excelente obra, né? Uhum. Gerava muita poeira, né? Então, para o pessoal que trabalhou na obra ali, eles solicitaram a gente água de reuso para lavar lá. E a gente forneceu toda a água de reuso para o município de Niterói forneceu toda a água de reuso para baixar essa poeira durante a obra. Mas é bom, porque você evita de jogar que eu acho, você falando de desperdício, para mim é um pecado a pessoa usar água potável, né, para lavar calçada, infelizmente a cultura nossa é essa, né, de lavar carro, lavar calçada. Tem gente que varre a calçada, varre a rua com a água potável, né? E parece que o mundo tem muita água, mas realmente tem, né? Mas você tem água salgada, né? 70% do planeta é água, mas tá tudo no oceano. A água doce mesmo, que é o que você utiliza para tratar e beber, o consumo humano, é 1% ou menos. Porque cada vez que ela fica mais poluída,
ela vai ficar mais caro o tratamento dela. Exatamente. Uma coisa está interligada hoje, percebe? Você acabou de falar uma coisa que é interessante, uma coisa está interligada com outra. Se você não tem uma coleta, um tratamento de esgoto eficiente, você vai jogar o seu esgoto num rio, num córrego, num manancial. Você polui o seu manancial. E se você polui o seu manancial, você tem um gasto maior, porque desse manancial, vamos pegar aqui um exemplo prático, né? Qual é o manancial que abastece Niterói, São Gonçalo, Itaboraí? Né? Vem lá de Imunana. Imunana Isso, vem de onde? Vem de o rio Macacu com o rio Guapiaçu. isso. Então, se, por exemplo, se não tiver um trabalho lá na nascente dos rios de coleta e tratamento de esgoto, então você vai poluir aqueles rios, e quando ele chegar em Imunana, que de Imunana ele é bombeado para Laranjal, né, para ir para Laranjal, o tratamento vai ser caro, porque é caro tratar a água, tá? E quanto mais poluída a água for, então mais caro vai ser o seu custo operacional. Então por isso que você tem que investir em saneamento. Eu acho que essa é a ideia do marco legal de saneamento, você vai investir em saneamento, e automaticamente você vai dar qualidade de vida para a população e você vai preservar o seu manancial. Quando a gente faz rede coletora de esgoto, a gente está garantindo que a gente vai ficar muitos e muitos anos até a nossa terceira, quarta geração bebendo água boa. Vai ter água para a gente. A gente está evitando contaminar o manancial. Então é muito importante esse trabalho do saneamento. É interligado, não é só tratar a água. Você tem que tratar o esgoto para evitar poluir o seu manancial, para garantir a vida dele. Sim, 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 sim. O manancial também ele tem que ser preservado, sabe? Reflorestamento das matas ciliares. Então, assim, o meio ambiente ele é uma cadeia, ele é um ciclo, né? Então, uma coisa está interligada com outra. Então, é importante também essa preservação do seu manancial. E ressaltando, né, que isso tudo depende mais da gente do que da natureza. Exato. É mais da gente, a consciência de cada um. Cada um tem que ter a consciência de não cortar uma árvore indevida, de não jogar detrito dentro do vaso, ou papel higiênico, sei o que lá, economizar na hora de não varrer a rua com mangueira hidráulica, né, que é a vassoura hidráulica, na verdade, né? Outras coisas que dependem mais da gente do que da própria natureza. Porque a natureza ela vai responder da forma que a gente está tratando ela. Não é isso? Exato. Se a gente tratar ela mal, ela vai acabar com a natureza ao longo do tempo, né? Lembra que eu falei da autodepuração? É. A natureza tem essa capacidade natural de se recuperar. Só que a gente tem que ajudar, né? Isso aí. Imagina um rio ali com uma vazãozinha baixa e você taca só esgoto nele. Você vai matar o rio. Ela não vai ter capacidade, né? É como se você pegasse mais peso do que você aguenta. A sua capacidade de levantar peso é, sei lá, 30 quilos. Aí você quer 50. Você não vai aguentar. Então você não pode sobrecarregar a natureza. Você tem que fazer a sua parte, minimizar o impacto na natureza para ela fazer a parte dela. Porque no todo, quem acaba perdendo mesmo, quem agride e quem perde, somos nós. Exatamente. Quem agride e quem perde somos nós. Porque hoje em dia você vê aí, tem que você falou, tem lugar que não tem tratamento de esgoto, infelizmente. Entendeu? E tem lugar que tem e a pessoa não está ligada, continua jogando ainda in natura no rio, na rua mesmo, porque tem bairros que não aqui em Niterói, mas em cidades, São Gonçalo, por exemplo, se andar em São Gonçalo, você vê aí, tem ruas aí que é esgoto correndo aí a céu aberto. Apesar que está dando uma mudada também lá também, por lá. A gente espera que agora com a nova empresa que chegou, sim, com o serviço de concessão, né, faça as obras necessárias, mas também tem que ter fiscalização, né? Você anda por ali, você vê realmente muita vala, né? É porque é muito ruim mesmo, sabe? Dá dó de ver. Aí você tem uma vala lá, tem criança que não tem noção nenhuma. Então daqui a pouco a criança está andando nessa vala, aí mete a mão no esgoto, daqui a pouco esquece, coça o olho, bota a mão no nariz, daqui a pouco a criança está no hospital com dor de barriga, com alguma infecção. Então, tomara que, assim, eu torço muito para não só São Gonçalo, mas como todas as cidades do Rio de Janeiro e do país todo, porque o marco legal de saneamento vai abranger todo o país. Então tem muita área de crescimento, muito o que investir, muito o que fazer no país. Né? Como a gente falou, só tem menos de 50% de esgoto coletado e tratado no país. Então vai ter muito... E não é só isso, né? A gente vai fazer um trabalho para o meio ambiente,
você vai gerar renda para as pessoas, porque as empresas que estão chegando no mercado de saneamento agora, onde não tem, vai gerar também muito emprego. Sim, sim, vai gerar. E essa área ambiental é uma área muito boa, né? Além do benefício para sua família, que você está levando renda para sua casa, você vê o benefício, né? De você poder levar o seu filho numa praia e entrar com ele tranquilo numa água ali, sem medo de estar contaminada aquela água. Se a gente voltar lá para Icaraí há um bom tempo atrás e ver hoje, melhorou muito. Icaraí mesmo é um exemplo. Melhorou muito, mas Icaraí, assim, a gente sabe, como eu já falei no início aqui sobre essa questão de lançamento clandestino na pluvial, isso. né? As praias do Rio, como é que é feita a classificação da balneabilidade? Não sei se você já passou por ali, alguém, e vê uma plaquinha recomendada e não recomendada para banho, né? Como é que aquela plaquinha, qual é a metodologia que é adotada ali para dizer se é recomendada ou não? O INEA, que é o órgão ambiental do Estado do Rio, toda terça e quinta-feira, pelo menos no município de Niterói, eu acho que uma vez nos outros municípios, ele vai um coletor na praia, ele entra mais ou menos com a água ali na cintura, ele faz uma amostra e leva para análise. É analisado um parâmetro chamado enterococcus. Então, é um derivado do cole fecal, que é do intestino humano mesmo, que é aquele brabo que causa doença. Faz uma análise, então, e em cima das quantidades de amostragem que tem ali, a periodicidade a cada 5 amostras, se 3 estiverem boas, 2 mais ou menos, ou 2 fora, eles classificam a praia como... Tem que ter pelo menos 3 boas para classificar a praia como balneável. Então é assim que é feito. Então, por exemplo, em Caraí tem 3 pontos de coleta, né? E as demais praias, 1 ou 2, dependendo do tamanho da praia. Assim como no Rio de Janeiro, Flamengo, Botafogo, as praias principais, Barra da Tijuca, raramente você vê uma praia que tem contato direto com o mar, como aqui em Niterói, Itacoatiara, Itaipu, Cambuinhas, Piratininga, que não vai dar própria para banho, sempre dá própria para banho. Raramente você vai ver. Só que as praias da Bahia podem dar imprópria, tá? Apesar de Niterói ter quase 100% de esgoto, né, 95% de coleta e tratamento de esgoto, mas o que acontece? Como eu falei, a Bahia tem 14 municípios. O nosso vizinho aqui tem 1.300.000 habitantes e hoje, tá, atualmente, porque a empresa acabou de subir lá, até há pouco tempo, 6% de coleta e tratamento de esgoto. Tá? Eu não sei agora quanto tempo que a empresa está operando, se aumentou esse número, mas o número que eu tinha era 6%. Tá? Aí você tem os demais municípios que também jogam, aí um tem 10%, 8%, 15%, ou seja, quase ninguém, além de Niterói, trata esgoto. Aí você tem as oscilações da maré, né? Maré alta, maré baixa. Quem anda por ali, pela orla de Caraí, percebe as ondas maiores ou mais baixas, você vê a faixa de areia sendo invadida por água. Aí uma hora a água está na faixa de areia, outra hora está mais embaixo, a faixa de areia está maior. Por quê? Existe uma oscilação da maré, né? Existe um site da Marinha que eles são muito precisos em relação à tábua, chamado tábua de maré. Então eles fazem a previsão diária e horária de cada elevada ou baixa de maré. Tá? Então, essas altas e baixas de maré, às vezes a maré está 0,1, 0,5, ela chega a 1,3 se tiver com ressaca, né? Essas correntes de vento pode gerar uma maré até acima de 1,5. O que acontece? Movimenta muito a Bahia, né? E você tem as correntes marítimas também. Então, às vezes você pode estar numa praia que não tem uma gota de esgoto, mas pela análise deu lá que está fora, porque na corrente marítima trouxe esgoto de outro município para cá. Isso pode acontecer. Caramba. Mas é bom sempre estar atento, né? Você tem o site do INEA, você tem as plaquinhas espalhadas pela orla de Niterói, dizendo se a praia está balneável ou não para uso. Tá? Há muito tempo que eu não vejo essa placa aqui em Niterói. Mas tem placa. Em Caraí ali não, que não está própria para banho. Que não está própria para banho. Raramente. Geralmente elas ficam mais tempo no ano própria do que imprópria. Imprópria costuma ficar após chuvas. O próprio órgão ambiental recomenda, não toma banho na praia após 24 horas de chuvas. Por quê? Lembra que no início eu falei que tem lançamento de esgoto na rede pluvial? Tem rede para todo mundo ali, mas o cara não quis se conectar na rede, ele joga na pluvial. Aí daqui a pouco ele mesmo vai na praia tomar banho, né? E vai usar, e o esgoto dele no dia da chuva acabou arrastando. Porque quando chove, a pluvial vai para o mar. Aí se tem esgoto clandestino na pluvial, vai lavar, vai embora. Então por isso que é importante você conectar seu esgoto devidamente na rede de esgoto. A rede de esgoto ela vai para uma estação de tratamento. A rede pluvial vai para o mar. Se seu esgoto está na pluvial, vai para o mar. Exatamente. Infelizmente, né, André? Infelizmente. Agora eu queria falar também mais um pouquinho sobre tratamento, não sei se tem muito tempo. Não, dá para falar sim.
No tratamento de esgoto, a gente gera um resíduo chamado lodo, né? Lodo, que é a biomassa, o excedente que a gente tem que tirar. Aí eu falei de desidratar. Então, assim, tudo é reaproveitado, né? Você tem lá o óleo de cozinha, que pode virar biodiesel, pode virar sabão, detergente. Você tem o metano produzido no processo de metanogênese do seu reator WASB, um reator anaeróbio, né? De uma estação, que é processo biológico, pode virar energia elétrica. E o seu lodo também pode virar, né, adubo, se você adequar, devidamente adequar ele para isso, ele pode virar adubo, né, de plantação. Tem algumas cidades que usam adubo de dieta. Tá? O diete, você tem que trabalhar um pouco mais aquele lodo antes de adequar ele. E tem cidades, até no Rio Grande do Sul, que transformam o lodo, que é um resíduo de uma estação de tratamento, seja ela de água ou esgoto, em tijolo. Eu já ouvi isso. Tijolo, telha. Telha. Então você pode reaproveitar. Você pode incinerar ele também, transformar em energia. Então você tem maneiras de reaproveitar. Dá para aproveitar tudo, inclusive a água, o lodo, o gás. O lixo que vai para o aterro, aí porque a concessionária não é o objetivo dela ficar reciclando o lixo, né? Ela incentiva, mas o objetivo dela é destinar corretamente. Mas quando chega no aterro também, todo esse lixo que é recolhido ali, tanto da cidade quanto das estações, ele também passa por um processo de triagem, de separação e reaproveitamento. Esse lance do lixo aí, de repente você consegue, então, mais ou menos, até para o pessoal ficar ciente, mais ou menos quantas toneladas de lixo você consegue assim, por mês, assim, numa ET, assim? Olha, eu vou usar uma referência de uma referênciazinha, referência porque não dá para ser preciso. Dependendo da vazão, você tem uma ET lá de uns 500 litros por segundo, você tira aí. É porque o lixo na verdade, a gente quantifica por volume, né? Sim, o lixo é leve. Sim. Né? Então eu vou falar por volume, porque assim, o que é o volume? Né? 1 metro cúbico de água ela pesa 1000 quilos. Né? Isso. 1 metro cúbico de areia, quem tira muita areia. Numa ET, 1 metro cúbico de areia pesa ela é molhada, pesa 1,4 quilos. Ou seja, você tem uma caixa d'água lá, se você encher ela de areia molhada, ela tem 1 metro cúbico de volume, mas ela tem em tonelada 1,4, 1.400 quilos. O lixo é mais leve, né? Então 1 metro cúbico de lixo, eu não sei quanto, não lembro de cabeça da tabela, mas pesa menos, deve pesar em torno de 200 a 300 quilos. Mas falando em volume, tá? Em uma ET aí, eu estou estimando, isso aí também depende muito da educação do povo, né? Sim. Depende muito do hábito de consumo e da educação. Mas você consegue tirar em volume ali, por dia, sei lá, uns 7 metros cúbicos por dia. Uma ET de uns 500 litros por segundo. Você tira aí uns 7 metros cúbicos de volume. Falando no mês, dá isso aí 2.100. Não é isso? Não, 3721, 210, desculpa. 210 metros cúbicos de volume. Se você considerar que tem um peso de 0,3, aí você faz a conta aí, em tonelada. Mas 1 metro cúbico tem mais ou menos isso aí, uns 300 quilos de lixo. Bastante coisa. Mas é muito lixo. Não, eu sei. É muito lixo. Lembra do 99,9% de 99,9% de água, 0,1% de impureza? Então, mesmo esse volume tem mais lixo do que a própria fezes, né? Se bobear, né? Mas é um trabalho assim que é só você fazer certinho de casa. Só pegar o seu lixo e acondicionar e mandar para lixeira. Não pode jogar no vaso. Papel higiênico, o pessoal tem mania de forrar o vaso com papel higiênico. Tem mania de forrar o vaso. E ainda tem uns papéis higiênicos que são ruins, né? Tem uns mais. Parece uma lixa. Né? Não sei se eu posso falar isso aqui, mas. Pode. Tem uns papéis higiênicos baixa renda aí, parece uma lixa. Esse então é pior ainda de se degradar, né? São os papéis recicláveis. Eu acho que são os recicláveis. Esse aí é pior ainda. E você vê muito isso. Quando você vai numa rede coletora de esgoto fazer desobstrução, quando vem lá, vem tudo misturado. A gente já recebeu reclamação lá, meu esgoto está retornando dentro de casa. Quando você chega lá, o ramal dele. O ramal dele é aquele ponto, né? A gente chama de ponto de inserção entre a rede coletora que fica na rua até a residência. Então, no meio do caminho ali, a gente chama de ramal predial. Você tem um ponto de inserção. Esse ponto de inserção é uma caixa de visita. Aí, às vezes, a gente vai lá ver, olha, a rede está funcionando bem, tá tudo normal. Ó. Deixa eu ver seu ramal. Aí você levanta a tampa do cliente ali, o cliente está dali para dentro do entupido. Ou seja, ele mesmo jogou tanto lixo ali que ele entupiu o esgoto dele. Ele nem sabe. A gente vai lá, né, e dá a solução e mostra. E aconselha. Então tem trabalhos voltados, né, para a área ambiental de conscientização. O mais importante é focar nas crianças. Eu acho que se você quer mudar uma geração, você tem que focar na criança de hoje, que ela vai virar um multiplicador. Ela vai levar para dentro de casa e ela vai ficar com aquilo ali, a criança absorve mais, a criança é mais uma esponjinha, né? O adulto
Na verdade, ele absorve, mas ele não bota em prática. A criança não. A criança tem essa tendência de seriedade, de botar em prática aquilo, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer mais trabalhos ambientais nas escolas, conscientizar as crianças sobre isso. Levar uma criança numa estação de tratamento mesmo. Eu já tive o prazer de receber algumas crianças em algumas unidades de tratamento e a curiosidade delas é imensa. Não? Pergunta muito. Pergunta muito e é muito bacana. É muito bacana. E você vê que para mudar uma geração vai ter que ser dessa maneira. Com É certeza. uma cultura. É isso aí. André, mais alguma coisa que você queira falar? Não, eu queria agradecer de estar aqui. Eu acho, como eu falei, né, eu sempre gostaria de ter visitado uma rádio e falar de um assunto que eu gosto, né? Se eu usei alguns termos técnicos aqui desconhecido, eu estou à disposição para esclarecimento. Não, tranquilo. Tá? E fico muito agradecido pelo convite. Muito bom vir falar desse assunto aqui. E eu espero que eu volte aqui de repente com outros assuntos. Eu vou deixar com você depois um livro que fala sobre essa parte de meio ambiente, de tratamento. Eu gostaria que você fizesse um sorteio depois. Show. Vou sortear na minha live aqui. Eu vou deixar de presente para você. Show. André, eu só tenho a agradecer, tá? Novamente. A casa está aberta. A hora que você quiser, você pode vir aqui. Obrigado por esclarecer aí a minha dúvida, a dúvida do pessoal que está nos assistindo, né? É muito importante isso aí, né? As pessoas não jogarem nada dentro do vaso, somente os dejetos da própria pessoa, né? Evitar de jogar qualquer coisa e o óleo que a pessoa guardar, né? Porque tem empresas que pegam esse óleo, tem associações que pegam esse óleo e dão um destino certo para isso aí, como você falou, que é para fazer sabão, biodiesel, e tudo é aproveitável. Agradecer mesmo de coração, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempinho aí no sábado aí, ficar aqui com a gente. Também quero pedir ao pessoal que está assistindo a gente aí, inscreva-se no canal, tá? Isso é importante, que a gente dá pessoas como o André, para dar essa aula para a gente aqui, tá, pessoal? Inscrevam-se, valeu mesmo, muito obrigado por assistir, até a próxima, valeu! Obrigado!